de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, quando nós pensamos nos nossos pecados e no efeito que esse pecado provoca no coração de Deus, é bom a gente pensar na reação de Deus diante das nossas faltas, diante dos nossos erros, diante das nossas quedas. A atitude de Deus é e sempre será uma atitude de misericórdia. Nós meditávamos esta palavra no início da oração coleta da missa de domingo, né? Ó Deus, vós que sois bondade e misericórdia. Deus olha para a nossa miséria, olha para os nossos pecados, Ele não sente dó da gente, Ele não sente desprezo, não sente nojo. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. E é exatamente movido por essa misericórdia que Deus é capaz de não uma, de não duas, de não 10, mas tantas vezes quanto forem necessárias, estender a mão para o pecador, arrependido, levantá-lo, e mais uma vez olhar para ele nos olhos e dizer: os teus pecados estão perdoados, vá em paz, não voltes a pecar. Esta é a maneira como Deus nos trata diante das nossas ofensas. Nós devemos imitar a Deus nas suas atitudes benévolas. Agora vamos pensar como que nós tratamos as pessoas quando elas pecam contra nós, quando elas nos ofendem, né? Quando elas nos ferem, nos traem, nos machucam. Talvez a gente poderia pensar, né, imediatamente que, bom, então já que a atitude de Deus é uma atitude de misericórdia, então eu também devo agir com misericórdia, né? Bom, o raciocínio não está errado, está correto na sua essência, mas talvez não está muito acertado na execução, né? É importante a gente entender que nós não somos Deus, né?
Não é possível para nós agir com uma misericórdia infinita, tal qual a de Deus para conosco? O próprio Pedro, quando ele se coloca diante de Deus para falar do perdão, ele diz: quantas vezes? 7, tá bom? E Jesus vem aí com esse hiperlativo, né? Não 70, mas 70 vezes 7. Então, como que isso é possível, né? A gente precisa entender que quando as pessoas nos traem, nos machucam, pecam contra nós, sim, a nossa atitude deve ser uma atitude de misericórdia, de perdão. Mas o nosso perdão e a nossa misericórdia, elas não começam como perdão e como misericórdia. Se a gente for tentar dar esse passo direto, provavelmente a gente não vai conseguir na maioria das vezes. E tantos de nós temos aí no nosso coração essa reclamação, né? Eu tenho dificuldade de perdoar. Fulano fez isso, eu não dou conta de perdoar. Ciclano fez isso comigo, eu carrego isso para o resto da minha vida. É porque talvez houve um desejo, eu quero ser misericordioso como Deus, eu quero fazer como Deus, eu quero dar o perdão como Deus, mas o passo não é esse, o passo da misericórdia. Na verdade, a primeira virtude que brota para que um perdão aconteça verdadeiramente é a virtude da gratidão. É esta virtude que abre as portas para a misericórdia. Então, quando um irmão peca contra mim, a primeira resposta do meu coração deve ser gratidão e não misericórdia. Não é gratidão para com o irmão que me feriu, é gratidão para com Deus. Ao olhar o pecado de alguém contra mim, por maior que seja, é necessário que o nosso coração se recorde: quantos pecados eu cometi contra Deus? Quantas vezes eu ofendi a Deus gravemente? Quantas vezes eu traí a Deus? E o nosso pecado contra Deus sempre será infinitamente maior do que qualquer pecado que alguém possa cometer com cada um de nós. É um princípio de lógica e de matemática. A ofensa de uma criatura, que é uma criatura limitada, feita contra outra criatura limitada, sempre será uma ofensa limitada. Agora, a ofensa de uma criatura limitada para com um Deus que é infinito, será sempre uma ofensa infinita. Então, quando eu sou machucado por alguém, é necessário que no meu coração, antes de derramar lágrimas de dor, eu eleve um olhar de gratidão para Deus e diga: Senhor, como eu fui miserável contigo tantas vezes. Fiz pior do que o que essa pessoa está fazendo comigo. E o Senhor me perdoou. Quantas vezes o Senhor me estendeu a mão e me levantou? Quantas vezes o Senhor me acolheu no sacramento da reconciliação? Quantas vezes? E por isso, Senhor, movido por esse amor, eu sou grato a esse amor, eu quero também perdoar o outro. Eu quero também dar o passo da misericórdia. O que quebra a casca do orgulho do nosso coração é a gratidão para com Deus. Esse reconhecimento de que sim, o outro errou contra mim, mas eu errei muito mais contra Deus. As minhas ofensas contra Deus foram muito mais assustadoras e substanciais. Sim, o outro errou, mas eu mereço o perdão de Deus? Nunca mereci, nunca mereceremos. E ainda assim Deus me perdoou. Por isso é possível que nós possamos então dar o passo da misericórdia e dizer, não porque você merece o meu perdão, não porque com o meu perdão você vai ser uma pessoa melhor ou você vai mudar, porque muitas vezes não mudam, as pessoas continuam terríveis, mas porque eu sou grato ao amor de Deus, porque eu sou grato ao perdão que Deus me concedeu, então eu também sou capaz de perdoá-lo, Então, amados irmãos e irmãs, se você ainda carrega no seu coração essas mágoas, estes rancores, essas angústias, frutas de ofensas, de outras pessoas, e você carrega isso há tempos e você vê que talvez esse perdão não aconteceu, é porque provavelmente você ainda não tomou consciência de quanto mal você já causou ao coração de Deus. Não estamos aqui falando nem dos nossos erros para com os outros, não, mas só para com Deus. Quantos pecados nós cometemos? E quantas vezes Deus nos perdoou? E é exatamente porque Ele me perdoou tanto, sem eu merecer, eu tenho o dever de também perdoar o outro, por maior que tenha sido a ofensa e a miséria que ele cometeu contra mim. Peçamos a Deus a graça, então, que nesta quaresma,
que é um tempo de conversão, é um tempo de penitência, é um tempo de confissão, mas não é simplesmente nós buscarmos o perdão de Deus. Deus condicionou o perdão dele ao nosso perdão para com o outro. Na medida em que perdoardes o outro, eu te perdoarei. É assim que nós rezamos no Pai Nosso, todas as vezes que rezamos a oração que o Senhor nos ensinou. Então, que Deus nos dê a graça, sim, de buscarmos o perdão dele ansiosamente, né? Buscarmos uma boa confissão. Mas na medida em que tomamos conta da grandeza do amor derramado em nós no sacramento da reconciliação, que nós sejamos capazes de, por gratidão a Deus e por misericórdia para com o outro, nós também estendermos a nossa mão, levantarmos os nossos irmãos e permitirmos que eles também recebam perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre.